Bom dia. Eu vou começar aqui agora. Vou ler aqui, vou revisar aqui um capítulo aqui de Coríntios 15 e o 35. 1 Coríntios 15, 35. Porque alguém dirá, né? Com que corpos virão? Como vamos ser ressuscitados? Hoje aqui, nos vídeos passados, eu falei sobre a ressurreição de mortos, né? Que Cristo veio para ressuscitar as pessoas. Então vamos ver aqui vamos ler a Bíblia aqui e vamos ver o que nós aprendemos hoje sobre ressuscitação, né? Sobre ressurreição dos mortos. Se Jesus Cristo veio para poder nos ressuscitar, então vamos ler aqui e vamos ver o que aprendemos aqui hoje com a ressurreição dos mortos. Então vamos lá ver. 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Essa é uma pergunta que Paulo fez. Insensato, o que tu sameias não é verificado se primeiro não morrer. Está vendo? O que tu sameias se primeiro não morrer. Então sameia-se, né, o que é natural, sameia-se somente, não é verificado se a menos que não morra. Então, sameia-se o natural e ressuscitará o que é incorrupto. Vamos ver isso aqui mais para frente. E quando sameias, não sameias o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão. Isso aqui ele está falando quase a mesma coisa que Jesus Cristo falou, aquele velho, a menos que nasça de novo, né? Nasça da palavra, acredita que vai ter aquilo, acredita que vai ter uma ressurreição de mortos. Quando sameias, não sameias o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente, o seu próprio corpo. Por que a cada semente o seu próprio corpo? Mais na frente aqui que ele vai falar, né? Cada semente dá o seu próprio corpo, porque ele pode fazer isso, porque há dois tipos de corpos, né? E a cada semente ele dá o seu próprio corpo, a qual ela merece. Nem toda a carne é uma mesma. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes e a outra das aves. Por que aqui ele pôs 4 itens? Ele pôs 4 itens: homens, animais e peixes e aves. É porque isso aqui já estava escrito no começo, lá em Gênesis, que uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra a carne das aves e outra carne. Mas todos eles eram almas viventes. Todas essas coisas aqui eram almas viventes. Mais na frente nós vamos ler sobre isso aqui também, né? Então não vamos sair do assunto aqui. O assunto aqui hoje é ressurreição dos mortos e com que corpo virão. E há corpos celestes e corpos terrestres. Por que Deus pôs aqui para nós sabermos? Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Por exemplo, os celestiais vivem há muitos anos, bilhões e bilhões de anos, que a gente não pode nem falar o quanto, que é porque a gente não dá conta. E corpos terrestres? Eu, pelo menos, vivo 40, 50, 60 anos e morro. Antigamente eles viviam mais. Antes de Noé, vivia até 900 anos e morria, né? Mas antes de Adão pecar, ninguém morria. E isso aqui é que Deus está falando. Ó, uma é a glória do sol, quer dizer, jamais vai ser diferente. Por mais de anos, por exemplo, de conhecimento que a gente tem, a gente não vai alcançar isso aqui nunca, porque fomos depois, né? Deus era primeiro, né? E outra é a glória da lua, quer dizer, a glória do sol e a glória da lua. Jamais a lua vai brilhar igual ao sol,
porque a lua é a lua, o sol é o sol tem mais brilho. Uma é a glória das estrelas, ó, e outra a glória das estrelas. Né? Por que ele pôs aqui a glória das estrelas? Porque uma estrela, glória das estrelas, sol e a lua junto. Porque uma estrela difere de glória de outra estrela. É diferente, o sol brilha mais do que a lua só para iluminar a noite, e o sol ilumina o dia. O dia é mais claro e a noite é mais escura, mas também é claro. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Sameia-se corpo em corrupção e ressuscitarão incorrupção. Corrupção e incorrupção. Corrupção é o que morre, é o que nós sameamos agora, né? Nós morremos, todo mundo está vendo que morremos. Incorrupção morre? Não morre, ressuscitarão em incorrupção. Sameia-se ignomania e ressuscitará em glória. Ressuscitará em glória. Sameia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Você só viu que aqui a incorrupção, sameia-se em corrupção e ressuscitará em corrupção. Sameia-se em ignomania e ressuscitará em glória. Sameia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Sameia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Aí a pessoa vai falar, nossa, né? Nós vamos vir com um corpo que tem um espírito dentro. Não, senhor. Presta bem atenção o que está sendo escrito aqui na Bíblia, o que está sendo falado. Nós estamos falando de corpos terrestres, porque se há corpos celestes, também há corpos terrestres. Nós estamos falando aqui de corpos terrestres, é da ressurreição, né? Olha lá, vou começar a ler de novo, vou voltar ao capítulo outra vez. Observe para vocês verem o que está escrito. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Sameia-se corpo em corrupção e ressuscitará em corrupção. Corrupção é o mesmo que mortal, e incorrupção é o mesmo que imortal. Sameia-se ignomania e ressuscitará em glória. Quer dizer, ignomania é o que morre. Ressuscitará em glória. Glória é o que não morre. Sameia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Fraqueza, obviamente, é a morte. Vigor é o que é imortal. Sameia-se natural, natural é o que morre. Ressuscitará um corpo espiritual, é um corpo que não morre. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Agora vamos, aqui que está o porém. E aqui eu vos digo esse segredo. Aqui é que o povo faz mais confusão ainda. Assim também está escrito. Assim está também escrito. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Então, se a gente for ler lá em Adão, aqui a alma vivente é antes dele pecar. Antes dele pecar, ele não morria. O último Adão é espírito vivificante. Por que você pôs aqui o último Adão, o espírito vivificante? O último Adão é depois da ressurreição. O espírito vivificante é o mesmo que corpo celeste. Que Jesus Cristo veio, se fez carne entre os humanos, se fez mortal, morreu e ressuscitou em glória. Entendeu? Deu para entender mais ou menos o que volta? Vamos voltar de novo? Mesmo assunto para a gente revisar? Vamos fazer uma revisão então. Vamos voltar no 41. No 42. 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Sameia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Sameia-se ignomania, né? Vamos voltar aqui de novo no 42. Espera aí. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Sameia-se em corrupção, corrupção é o que morre. Ressuscitará em incorrupção, incorrupção que não morre. Sameia-se em ignomania, ignomania é o que morre. Ressuscitará em glória, glória é o que não morre. Sameia-se em fraqueza e ressuscitará. Fraqueza, obviamente, a fraqueza é a morte. Ressuscitará com vigor.
vigor não morre. Sameia-se natural, natural morre. Ressuscitará corpo espiritual não morre. Se há corpo carnal, também há corpo espiritual. Assim está também escrito, lá em Gênesis, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Alma vivente não morre, que é a condição que Adão estava antes dele pecar. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual? Sim. Por que primeiro espiritual? Porque Jesus Cristo vai resgatar o primeiro, alma vivente, que é o corpo de Adão. Alma vivente. Mas o primeiro, o espiritual, se não natural, depois o espiritual? Sim. Porque isso aqui está falando é do resgatamento de Jesus Cristo. Do resgate que ele fez. Ele não veio carnal, não foi pregado na estaca, ele não morreu depois, ele não ressuscitou, tá vendo? Mas primeiro natural, senão, primeiro natural não, peraí, até errei agora, espera aí, mas não é primeiro espiritual? Sim, primeiro é o homem, alma vivente, não morria, primeiro, senão natural? Foi, sim. Isso aqui está falando natural. Jesus Cristo veio como natural. Vamos começar tudo de novo. Você vê. Depois espiritual. Eu vou ler mais uma vez esse versículo, para você entender. Mas primeiro não é o espiritual? Sim. Por que o espiritual? Porque o espiritual não morria. Primeiro, ele era primeiro isso aí. Se não o natural, sim, ele passou para a transição da morte. Ele veio e se fez carne. Depois o espiritual, sim, depois que ele ressuscitou, ele tornou o corpo espiritual de novo. Corpo espiritual é o corpo que não morre. O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem da terra, o Senhor do céu. Vamos fazer a separação aqui, ó. O primeiro do homem da terra, alma vivente. O segundo, o Senhor do céu. Então, espírito vivificante. Né? Um corpo espírito vivificante, quer dizer, um corpo espírito vivificante é um corpo que não morre, é um corpo que tem vida eterna, né? Isso aí, ó, terreno é alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não vamos confundir essa trajetória. O que Jesus Cristo morreu e fez, né? Não confunde Jesus Cristo, o povo celeste, que ele falou. Uma é a glória dos celestes. Vamos voltar cá atrás. E a outra é a glória do terrestre. Né? Uma é a glória do sol e a outra da lua. Então você não pode se comparar a Jesus Cristo. Você não é Jesus Cristo. Nem eu não sou Jesus Cristo. Eu sou terreno. Então vou ter que me comparar com quem? Com os terrestres. Alma vivente. Né? Se Adão perdeu, Jesus Cristo veio para resgatar o que Adão tinha perdido. Não foi a alma vivente? Ele perdeu? Isso é uma declaração óbvia. Porque se ele perdeu, veio outro homem para resgatar. Até em Apocalipse tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus houve silêncio no céu. Houve silêncio. E João se pôs a chorar, porque não achou ninguém digno de abrir o selo, e nem de olhar nele, e nem de olhar para dentro dele. Quer dizer, não achou ninguém digno de salvar o povo na condição que estava de morto, né? Mas alguém disse, olha, sim, o primeiro ser celestial que vai salvar. Por quê? Adão era perfeito. Por que ninguém no céu serviu? Porque todo mundo era nas condições de Adão, era perfeito, mas tinha que ser um mais do que perfeito para vir. Aí veio esse mais do que perfeito para resgatar o que estava imperfeito. E veio e resgatou Adão. Se ele veio para fazer resgate, para resgatar, ele veio para resgatar a alma vivente.
quer dizer, o corpo vivente, né? O corpo que não morria, né? Que passou a morrer e depois que viveu de novo, com o ressuscitamento de Cristo, né? Na ressurreição dele, ele ganhou o poder para fazer isso. Aí repare, na morte do ser humano já foi feito? Não, ainda não foi feito. Vamos continuar aqui no texto aqui um pouquinho, só para explicar um pouquinho. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais. Jesus Cristo veio, morreu, né? Foi pregado na estaca e morreu. Depois do terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou um corpo que ele tinha antes, o corpo celeste, não com o corpo terrestre. Ele ressuscitou com o corpo dele celeste, porque ele é Senhor do céu. E nós não. Nós não vamos ter essa ressurreição. Nós vamos ter, a menos que ele queira dar. Você viu aqui que Deus dá a cada semente, aqui que nós lemos aqui, ó. Vamos voltar aqui nesse texto aqui, ó. Quando sameias o corpo que há de nascer. Mas Deus, está no 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. A cada semente o seu próprio corpo. Ele dá como quer. Se ele falar que o seu hoje, por exemplo, nós nascemos alma, corpo mortal, quer dizer, corpo corrupto, não foi a alma vivente que Adão teve lá. Nós nascemos diferente. O corpo corrupção. Se Deus quiser, se ele quiser dar o mesmo corpo que Jesus Cristo teve, depois da ressurreição, o mesmo não, Jesus Cristo é o dele. Não vamos misturar. Quer dizer, um corpo igual em glória no céu, ele vai te dar. Mas aí cabe a ele decidir isso aí, não a nós. Nós estamos aqui hoje para pregar que o ser humano era mortal, imortal, passou na condição de mortal e agora vai voltar para a imortalidade. Isso que Jesus Cristo veio para resgatar o que havia perdido. Senão ele não tinha falado, eu vim para resgatar o que havia perdido. Vamos continuar para nós aprender mais? Eu estou achando bom esse texto. A Bíblia é muito interessante, ela mexe com a gente, ela comove por dentro. Uma coisa que é só Deus para explicar. Assim como traremos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Aqui ele já falou para você não pegar com outras coisas. Não ficar pensando que existe uma alma dentro, alguma alma que depois que a pessoa morre ela sai de dentro e fica flutuando. Não. Aqui ele disse, assim como traremos a imagem do terreno, assim traremos. Eu não toco no terreno. Tem uma passagem que fala que na Bíblia, que fala que, acho que muita gente já conhece essa parte na Bíblia, quase todo mundo, que muita gente lê a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia. Hoje em dia está muito difícil uma pessoa que não lê a Bíblia. Daquele apóstolo antigo, apóstolo não, um profeta antigo, que era filho de Isaac, Jacó. Jacó lutou com um anjo, lutou a noite inteira. De manhã cedo o anjo abençoou, porque o sol havia nascendo. Obviamente ele não queria ver a luz do sol, ou por algum motivo ele desprendeu-se dele. Mas você pode ver que o corpo celestial você pode tocar. Se ele segurou o corpo até que ele o abençoasse, obviamente é porque pode tocar. Se pode tocar, porque tem um corpo. Se não pode tocar, não tem nada, não existe. Entendeu? O que você toca é corpo. O que você não toca, não tem jeito de pegar, não é corpo. Esse, assim como traremos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem, a aparência, do mesmo jeito, um braço, pé, mão, boca, né? Tato, tudo, tato na mão, né? Cheiro, sente tudo. Isso aqui é para outra parte.
Hoje nós estamos falando aqui da ressurreição dos mortos. Que corpo que tinha primeiro antes? O corpo de vida eterna. Perdeu. Passou para um corpo mortal. Depois veio outro corpo imortal de novo. É isso que nós estamos falando aqui hoje. E assim traremos a imagem do celestial. Agora digo isso, irmãos, que a carne nem o sangue podem herdar o reino de Deus. Por que nem a carne nem o sangue? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que eu falo isso? Porque Adão antes era vivo, depois ele pegou corrupção. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Então você tem que ser uma pessoa justa, você ganhar sem corrupção. Uma pessoa que não faz o mal para ninguém. Uma pessoa que temente a Deus. Uma pessoa que sabe o que ele quer. Uma pessoa que sabe e vai buscar o que ele quer. Então a corrupção não pode herdar. Não pode jamais. E nem a carne nem o sangue nem a carne e nem o sangue podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, a mesma coisa, só repetiu. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Entendeu? Eis que vos digo um mistério. Não, um mistério eu já disse aqui atrás. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, quer dizer, mortal passar a ser imortal, a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É o que eu falei. Corrupção e incorrupção, incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Imortal e imortalidade, incorruptibilidade, corruptível, que é o mortal, se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. Ele deixou aqui bem clarinho para nós aprender tudo direitinho. Então não tem como errar. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, por que ele voltou de novo? É para que confunde alguns. Porque aquele que Deus não abriu o olho, é para que fique cego. Se é para que fique cego, é porque Deus não quer que ele vai ser salvo. Se Deus não quer que ele seja salvo, ele nunca vai entender essa palavra aqui. E ele nunca vai entender o que Adão perdeu. Né? O Adão perdeu a vida eterna. É isso que Jesus Cristo veio buscar para nós de novo. A vida eterna. Porque se cansou de ver o ser humano morrer. Né? Jesus Cristo ficou tão com dó que falou, não, vou lá, vou passar pelo que eles passam para ser juiz, para julgar. Como é que uma pessoa vai julgar o outro se ele não sabe o que ele está sofrendo na própria pele? Então, Jesus Cristo veio cá e passou as mais tristes amarguras, que foi a crucificação na cruz. Na cruz não, na estaca. Eu vou falar cruz, todo mundo entende o que é cruz, mas não existe cruz. A cruz é outra coisa que as pessoas implantaram. Existe uma estaca. Na época Jesus Cristo era preso numa estaca, né? Com as mãos para cima, o pulmão ia pesando, e a pessoa ia ficando sem ar, e até uma condição que é a morte mais horrível do mundo, é a crucificação. O romano fazia. O romano sempre matava as pessoas crucificadas. As mais tristes e atrocidade que existe em toda a terra, os romanos que fez. Matou gente na fogueira. Se a pessoa fazesse um chá, eles matavam também. Então, quem matou foi os romanos. Eles é que faziam crucificações com as pessoas. Muita gente pensa, quem condenou foi os judeus, mas quem matou foi os romanos. Tem o mesmo grau de pecado que os outros. Né? Se eu estou junto, se eu sou cúmplice de uma morte, eu também sou culpado. Eis que vos digo, né? E quanto a isso, o que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, quer dizer o que é mortal se revestir em imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Eu acho que muita gente já ouviu essa palavra. Onde está a morte, teu aguilhão?
Observa essa palavra aqui que tem mais outra aqui que vai servir de referência para você, ó. Tem muita gente que pensa que existe inferno, um lugar onde Deus atormenta os outros. Não existe. Observe o que você vê. Onde está a morte, teu aguilhão? Uma pergunta, não foi? Onde está o inferno e a tua vitória? O inferno, obviamente, é a morte. Ele só repetiu. Ora, o orgulho da morte, ó, o aguilhão, quer dizer, não é orgulho não, errei, desculpa aí. Ora, o aguilhão, quer dizer, o pagamento da morte é o pecado, né? E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Se você fizer tudo que Jesus Cristo falou, ama o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar também o Filho. Por que Jesus Cristo podia falar que ele amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo será salvo? Só que eu não posso, eu não sou Cristo. Eu posso falar assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, também o Filho e o próximo como a si mesmo. Porque quem não ama o Filho, não ama o Pai. Quem não passar pela porta é ladrão. A porta é Jesus Cristo. Mas, graças a Deus, nós, ó, essa aqui é a vitória nossa. Mas, graças a Deus, nós dá a vitória, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu estou te falando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sedes abundantes na obra do Senhor. Porque abundantes em amor para com o próximo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e não vai ser vão. Então isso aqui te dá a entender que não vai ser vão, não vai ser, quer dizer, errei no vão, claro que vai ser vão, não vai ser em vão. Por que não vai ser em vão? Você vai estar lutando por uma coisa que você perdeu, que Adão perdeu. Se ele perdeu a vida eterna, ele ganhou a morte. Se ele ganhou a morte, ele vai ganhar a vida. É isso que a Bíblia está pregando. A Bíblia prega, seja bom com o seu irmão. Se você for bom com o seu irmão, se você já pensou, por exemplo, num governo de Deus, lá vai existir um ladrão que rouba do seu próprio irmão? Não. As coisas dele é dele. Essa é que é a justiça de Deus. As coisas do ladrão é do ladrão. Então o ladrão não vai passar o reino de Deus. Se o ladrão roubou porque não era dele, se é ladrão porque era do outro, o outro é o próximo. O próximo não posso maltratar. O próximo tem uma mulher, eu não posso pegar a mulher do próximo, porque o próximo é o que vai me dar salvação, não é eu ser bom. Igual aquela dos 2 talentos. Jesus Cristo deu os 2 talentos. Para um, deu 1 talento para um, 2 para outro, 5 para o outro. O outro fez 5. Né? Quer dizer, ele evoluiu. Jesus Cristo viu que ele tinha capacidade de ter 5, ele deu 5. Viu que o outro tinha capacidade de ter 2, ele deu 2. Viu que ele tinha capacidade de ter só 1, ele deu só 1. Mas o que tinha 1, o que ele fez? Guardou na terra. Meu patrão é severo. Ele ceifa onde não. Ele ceifa onde ele não semeia. Então, né? Por que ele falou que ele ceifa onde não semeia? É porque quem tinha o trabalho de semear a palavra de Deus era o próprio. Que ele deu o talento. E ele não percebeu. Se ele deu, ele te dá o conhecimento. Só que você tem que passar ele para frente. Se você não passou ele para frente, você guardou na terra. Se você guardou na terra, você vai ser réu de juízo. Entendeu? Não adiantou você passar a sua vida inteira de boa. Sua vida inteira fazendo bem. Você não passou para o outro. Seu alvo é o outro. É tentar fazer ganhar alguns para que você também ganhe. Se você não tentar ganhar alguns para Jesus Cristo, você também não vai ganhar. Porque você foi mal. Você entendeu? Agora, se você prega de Deus e o outro não entende a palavra de Deus e não quer, ele tem o direito de escolha.
Todo mundo tem o direito de escolha. Você tem o direito entre o bem e o mal. Você tem o direito entre a vida e a morte. Você pode escolher se quer a vida, que o Adão tinha, que é a vida eterna, ou você pode escolher a morte. É você que sabe. Então aí está no você. Agora você já pegou o seu galardão. Então espero que gostaram do vídeo. Se gostou, compartilhe, para que outras pessoas também possam assistir e possam ver um pouco do ensinamento que Deus tem me dado e um pouco da sementinha que eu tenho passado para as pessoas. Tá? Então muito obrigado, fico agradecido.